Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei. Eu sou Jó, e esta é a minha história. Eu era o homem mais rico entre todos do Oriente. Vivendo na terra de Uz, eu possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos e servos para comandar. Eu também fui abençoado com 7 filhos e 3 filhas. Temia a Deus e evitava o mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas casas e convidavam suas irmãs para comer e beber com eles, eu providenciava para que eles fossem purificados. De madrugada eu sacrificava um holocausto por cada um deles, pensando talvez que meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto meus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando nas proximidades, e os sabeus atacaram e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. E enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: o fogo de Deus caiu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, outro mensageiro veio e disse: os caldeus formaram 3 grupos de saqueadores e atacaram seus camelos e os levaram. Eles mataram os servos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse: seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento poderoso varreu do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou sobre eles e eles estão mortos, e eu sou o único que escapou para lhe contar. Eu estava quebrado, incrédulo, rasguei minha túnica e raspei minha cabeça. Caí no chão gemendo e sofrendo, pois meu maior medo havia se concretizado. Peguei um pedaço de cerâmica quebrada e me arranhei com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa me disse: você ainda mantém sua integridade? Ela me disse para amaldiçoar Deus e morrer. Essas foram as palavras que minha própria esposa me dirigiu. Eu retruquei: você está falando como uma mulher insensata. Aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal? Pois em tudo isso eu não culpei a Deus por fazer o mal. Eu não pequei no que disse. Quando meus amigos Elifaz, Bildade e Zofar ouviram sobre todas as minhas tribulações que haviam ocorrido comigo, eles partiram de suas casas e se encontraram para me confortar e mostrar solidariedade. Os 3 eram mais velhos do que eu. Quando me viram à distância, mal conseguiram me reconhecer. Começaram a chorar alto, rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre as cabeças. Então eles se sentaram no chão comigo por 7 dias e 7 noites. Ninguém disse uma palavra para mim, pois viram o quanto eu estava sofrendo. Eu abri minha boca e amaldiçoei o dia do meu nascimento e exclamei: que o dia do meu nascimento pereça, e a noite que disse: um menino foi concebido, que esse dia se transforme em escuridão. Que Deus acima não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Por que a vida é dada aos que estão em miséria e a vida aos amargurados? Aqueles que anseiam pela morte e que não veem que a procuram mais do que um tesouro escondido, que se enchem de alegria e se regozijam quando alcançam a sepultura. Porque a vida é dada a um homem cujo caminho está escondido, a quem Deus cercou? Minha comida diária se tornou suspiros e gemidos como água. O que eu temia aconteceu. O que eu temia aconteceu comigo. Eu não tinha paz nem tranquilidade. Eu não tinha descanso, apenas turbulência. Meu espírito estava quebrado. Meus dias foram encurtados e o túmulo me aguardava. Os zombadores me cercavam. Meus olhos tinham que encarar sua hostilidade. E eu orei: dê-me, ó Deus, o penhor que você exige. Quem mais colocará segurança por mim?
Meus olhos se tornaram embaçados de tristeza. Todo o meu corpo era apenas uma sombra. Eu disse: meus dias passaram, meus planos foram despedaçados, meus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me consolaram. Assim como todos os amigos, eles tinham a intenção de me fortalecer em meu sofrimento. Eles também deram sua opinião sobre o assunto. Eles falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Acreditavam que eu estava sofrendo porque eu havia feito algo errado. Como resultado, eles repetidamente me encorajaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor deveria ser devida a algum pecado que eu havia cometido e aqui recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devo ter cometido o mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que eu deveria tentar manifestar um comportamento mais inocente. Bildade supõe que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu: será que todas essas palavras vão ficar sem resposta? Será que esse tagarela será justificado? Suas palavras vão calar os outros? Ninguém vai repreendê-lo quando você zombar? Você diz a Deus: minhas crenças são imaculadas, eu sou puro aos seus olhos. Oh, como eu gostaria que Deus falasse, que Ele abrisse seus lábios contra você e revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria tem 2 lados, saiba disso. Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente Ele reconhece os enganadores e quando vê o mal, não toma nota. Mas se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos a Ele, se você afastar o pecado que está em suas mãos e não permitir que o mal habite em sua tenda, então livre de culpa você erguerá o rosto, você ficará firme e sem medo. Certamente você esquecerá a sua aflição, lembrando-se dela apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal certo do julgamento de Deus, mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em certo ponto fiquei cansado deles e eu disse a eles: sem dúvida, vocês são as únicas pessoas que importam e a sabedoria morrerá com vocês, mas eu também tenho uma mente. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas, eu me tornei motivo de zombaria para os meus amigos. Embora tenha clamado a Deus e ele tenha respondido um mero de zombaria, embora fosse justo e íntegro. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar meu caso com Deus. No entanto, vocês me caluniam com mentiras. Vocês são médicos inúteis, todos vocês. Se ao menos vocês se calassem completamente, para você isso seria sabedoria. Ouçam agora o meu argumento. Escutem a súplica dos meus lábios. Vocês falarão perversamente em nome de Deus? Vocês falarão falsamente por ele? Vocês mostrarão parcialidade a seu favor? Vocês argumentarão o caso de Deus? Será que isso sairia bem? Se ele os examinassem, vocês poderiam enganá-lo como enganariam um mortal? Certamente eles os chamariam à responsabilidade se mostrassem parcialidade. Em segredo, não seria o esplendor dele que os aterrorizariam. Não cairia o temor dele sobre vocês ainda que ele me matasse. Esperarei nele. Com certeza defenderei meus caminhos diante dele. Na verdade, isso se voltará para a minha libertação, pois nenhuma pessoa ímpia ousaria comparecer diante dele. Agora que preparei meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode me acusar, mas se assim for, ficarei em silêncio e morrerei. Apenas conceda-me estas 2 coisas, Deus, e então não me esconderei de você. Afaste sua mão de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então, me chame e eu responderei, ou deixe-me falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Eu estava pronto para encarar Deus. Eu pediria a Ele para mostrar-me minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você escondeu seu rosto e me considera seu inimigo?
Você prende meus pés em grilhões, você observa de perto todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. O sofrimento foi demais para mim e agora estou amargurado, ansioso e assustado. Eu repudio a injustiça de Deus que permite que as pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Eu quero enfrentar Deus e protestar, mas não consigo encontrar Deus fisicamente e eu disse aos meus amigos: tão certo como Deus vive e que me negou justiça, o Todo-Poderoso, que tornou minha vida amarga, enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada maligno e minha língua não pronunciará mentiras. Eu nunca admitirei que vocês estão certos. Até a morte não negarei minha integridade, manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. Eventualmente o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando se está em tamanha miséria. Qual foi a minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e com uma dor excruciante. Minha dor era social. Por causa da minha aparência física e do fato de que a comunidade local estava ciente da minha tragédia recente, me tornei um pária social. As pessoas passavam do outro lado da rua em vez de conversar comigo, pois eu estava sentado no monte de cinzas no final da aldeia. Até os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Eu enfrentava a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo, especialmente porque parecia que não havia nada em meu passado que apontasse para isso. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra, pois eu me sentia separado de Deus. Esta foi a verdadeira, a mais excruciante dor. O sofrimento é muito mais agonizante quando acreditamos que Deus está distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente pude falar com Deus, as coisas não saíram como planejado. Durante meu discurso, 36 vezes pedi a Deus para falar comigo. Agora, recebi meu desejo. O Senhor então falou comigo. Ele disse: quem é este que obscurece meus planos com palavras sem conhecimento? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Diga-me se você entende. Quem determinou suas dimensões? Certamente você sabe. Quem estendeu uma linha de medição sobre ela, sobre o que foram fixados os seus alicerces? Ou quem colocou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos gritavam de alegria? Quem fechou o mar atrás de portas quando ele irrompeu do ventre, quando eu fiz das nuvens sua vestimenta e o envolvi em densas trevas, quando estabeleci limites para ele e coloquei suas portas e trancas no lugar, quando eu disse até aqui você pode vir e não mais adiante, aqui é onde suas ondas orgulhosas cessam? Você já deu ordens amanhã ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que ele pegasse a terra pelas bordas e sacudisse os ímpios dela? A terra forma como um barro e sob um selo, suas características se destacam como as de uma roupa. Aquele que contender com o Todo-Poderoso o corrigirá? Deixe quem acusa a Deus responder a ele. Eu respondi ao Senhor: sou indigno. Como posso responder a você? Coloquei a mão sobre a boca, falei uma vez, mas não tenho resposta. 2 vezes, mas não direi mais nada. O Senhor respondeu: você desacreditaria minha justiça? Condenaria a mim para se justificar? Você tem um braço como o de Deus? E sua voz pode trovejar como a dele? Então adorne-se com glória e esplendor e vista-se com honra e majestade. Liberte a fúria de sua ira. Olhe para todos os que são orgulhosos e os humilhe. Olhe para todos os que são orgulhosos e os abata.
Esmague os ímpios onde quer que estejam, enterre todos eles juntos no pó, cubra seus rostos na sepultura. Então eu mesmo admitirei a você que sua mão direita pode salvá-lo. Olhe para o behemote que fiz junto com você e que se alimenta de grama como um boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos de sua barriga. Sua cauda balança como um cedro, os nervos de suas coxas são bem unidos, seus ossos são tubos de bronze, seus membros como varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, mas seu Criador pode se aproximar dele com sua espada. As colinas lhe trazem seus produtos e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob as plantas de lótus, ele se deita escondido entre os juncos no pântano. O lótus o esconde em sua sombra. Os álamos, à beira do riacho, o cercam. O rio que corre não o assusta. Ele está seguro, embora o Jordão deva avançar contra sua boca. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e perfurar seu nariz? Eu caí no chão e disse: eu sei que você pode fazer todas as coisas, nenhum propósito seu pode ser frustrado. Você perguntou: quem é esse que obscurece meus planos sem conhecimento? Certamente eu falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para eu conhecer. Você disse: ouça agora e eu falarei. Eu o questionarei e você me responderá. Meus ouvidos tinham ouvido falar de você, mas agora meus olhos o viram. Portanto, eu me desprezo e me arrependo em pó e cinzas. O Senhor instruiu meus amigos a sacrificarem holocausto e que eu orasse por eles, porque ele estava irado com eles, pois eles não haviam falado a verdade sobre ele. Ambas as vezes em que Deus fala comigo, acontece no meio de uma tempestade. Deus me lembrou que Ele é o Criador de tudo. Deus percorre sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, me perguntando se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de julgar, dizendo que é impertinente para mim acreditar que Ele deveria se explicar para mim. Eu me senti muito pequeno. Como servo de Deus, fui justificado. Meus 3 amigos, por outro lado, foram severamente castigados por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. O aspecto notável das 2 conversas de Deus comigo é que Ele ainda não responde às minhas perguntas. Eu orei por meus amigos e o Senhor restaurou minha fortuna e me deu o dobro do que eu tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Eles me confortaram e consolaram, e cada um me deu uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Eu tinha 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. E tudo foi restaurado conforme a vontade de Deus.